Olá, bom dia. Matheus, essa palmada aí foi pra gente começar a trocar nossas ideias, né? Estamos aqui tomando um cafezinho, gravando o nosso programa, que eu acho que vai ser bem interessante esse programa, porque vai ser completamente diferente. Primeiro eu quero revelar um segredo. Outro dia alguém me perguntou: "Nossa, Guilherme, como é que você tá tão bem? Você tá ótimo." Falou: "Nossa, mas você, a cada dia eu te vejo tão bem." Eu falei: "Peraí, eu não gravo um programa por vez. Hoje eu vou gravar, nós estamos hoje em março, eu vou gravar hoje os programas de abril. O Matheus vai editar os vídeos e tal, e aí a gente vai fazer a correção que tiver que fazer, mas o Matheus, durante esse tempo, ele vai editar o vídeo, vai consertar o que tiver que consertar, e nós vamos publicar esses vídeos durante o mês de abril. O programa não é feito a cada terça-feira. Terça-feira, primeira terça-feira de abril, o programa é feito um programa. Não, o programa é lançado a cada terça-feira, mas já está tudo gravado. Os programas de março já estão todos gravados. Eu não vou dizer aqui quais são as cidades, mas os programas do mês de março já foram gravados, editados. Matheus já colocou lá no ar, enfim, já programou quando os vídeos vão subir, enfim. Matheus é o nosso diretor aqui, eu já falei, mas esse programa aqui só existe por causa do Matheus. E hoje, por que eu digo também que é um programa diferente? Porque hoje nós temos uma visita, né? Uma visita importantíssima, que é o meu irmão, Fernando Gutmann, que veio de Lisboa, ele mora em Lisboa e que todo final de semana vem aqui nos visitar, o que nos dá muito prazer. Vamos conversar um pouco sobre o que leva uma pessoa a escolher uma cidade para visitar. Nando, o que você acha sobre essa questão do que é uma pessoa, leva uma pessoa a escolher uma determinada cidade? Bem, em primeiro lugar, bom dia, obrigado pelo convite, vir aqui bater esse papo sobre cidade. Esse é um tema muito interessante, porque é muito subjetivo, né? Eu me lembro agora, a primeira viagem ao exterior que eu fiz, morava no Rio de Janeiro, e fui para Buenos Aires. Claro, a primeira viagem ao exterior, acho que dos brasileiros, muitas vezes é ir para a Argentina. Fui para Buenos Aires, né? Então o critério ali foi porque era mais barato, mais perto, e como o idioma é muito parecido, não te despertava muito medo, né? Então eu já fiz várias cidades, já conheço várias cidades, fiz muitas viagens. Eu fui, por exemplo, fiz a Transiberiana, que é toda a Rússia até a Sibéria, depois Mongólia, depois China. Por que eu escolhi isso? Quais cidades da Rússia eu escolhi para visitar? Cada uma delas tem um critério. Às vezes a pessoa vai, por exemplo, a Barcelona, vamos pegar Barcelona como exemplo. Eu gosto de ir a Barcelona porque eu gosto de caminhar ali nas Ramblas. A Rambla, para quem não conhece, é uma rua de pedestre que tem em Barcelona. Muitos bares. Que vai ser um dos próximos programas, não para o mês de abril. Talvez para maio a gente vai falar sobre Barcelona. Muito bom. Então, o que eu gosto de Barcelona, eu gosto de caminhar na Rambla, de falar, porque eu falo espanhol, que eu morei na Venezuela. Então, eu gosto de conversar com as pessoas na Rambla. A minha filha, que mora no México, adora Barcelona porque ela gosta do Gaudí. Então a arquitetura, ali tudo lembra o Gaudí, ela vai por outros motivos. O que faz a minha filha apreciar Barcelona é diferente. Outras pessoas, eu conheço uma pessoa que gosta de Barcelona por causa do Hard Rock Café. E claro que é importante saber a história. Por que existe Barcelona? Por que existe Granada? Quem criou Buenos Aires? De onde apareceu Buenos Aires? Nenhuma cidade nasce da noite para o dia. Tem algum motivo. Ou foi um povo que invadiu, uma igreja que criaram ali foi o núcleo de uma cidade que por algum motivo foi crescendo. Então a parte histórica é interessante, mas é muito subjetivo. A escolha de uma cidade para conhecer é muito subjetivo. Não, é óbvio que isso leva a você ter um público seguidor gigantesco ou não. Tem gente que tem milhares de seguidores, porque tem um determinado critério que as pessoas
Nossa, mas isso aqui é espetacular. O que eu falo, como é um terreno um pouco árido, é árido falar sobre história, mas eu não falo aqui sobre história propriamente dito. Eu dificilmente vou falar sobre pratos. Olha, quando você vem a Braga, vá comer esse prato. Não é a minha praia conversar sobre a gastronomia. Para outras pessoas, sim. Eu, quando fui à Dinamarca com a Magda, um amigo, ele sugeriu, olha, você não pode ir no restaurante tal, enfim. E eu não fui, porque era carésimo, estava fechado, aliás, ainda bem. Desculpe, o Kiko deve estar sabendo dessa história agora, o Kiko, que é esse meu amigo que indicou. Mas é isso, tem muita gente que quer ir ao restaurante, quer ir àquela cidade, porque tem um restaurante ou tem o vinho XPTO, enfim, que você não pode deixar de forma alguma de provar, enfim, tem o chefe. O que eu falo é que muitas vezes você se depara com um monumento. Um dos programas que a gente fez, que foi sobre Paris, eu falava sobre Charles Martel. Eu digo o seguinte, você se deparou lá com Charles Martel. Qual a importância dele? Está lá o monumento na catedral. Todo mundo, um bando de gente tirando foto. Pô, por que as pessoas estão tirando foto daquilo? Ah, esse aqui é o Charles Martel. Aí você fica com cara de bobo, de saber, pô, vem cá, quem é Charles Martel? Então, o meu público é muito destinado a isso, de você ir a um local, ver um monumento qualquer, e saber a importância daquele personagem histórico ou daquele monumento. Eu me lembrei agora, Guilherme, como eu moro em Lisboa, que você lembrou aqui, quando amigos vão a Lisboa, eu quero conhecer Lisboa, e eu pergunto, você quer conhecer, qual é o seu interesse de Lisboa? Muitos respondem, quero comer o pastel de Belém. Ok, vamos lá na confeitaria, na pastelaria em Belém comer o pastel. Aí eu pergunto, você quer conhecer a Torre de Belém? O que você quer conhecer? Muitos dizem, eu soube que tem um café brasileiro que tem uma estátua do Fernando Pessoa. Então tem gente que tem interesse nisso. Outros querem ver um monumento, outros querem passear pelo elétrico, que é elétrico em Lisboa é o nosso bonde, né? O elétrico número 28, que é um elétrico que tem um percurso que vai por vários pontos turísticos. Então cada um tem seu interesse. Eu pergunto sempre, você quer o quê? Quer uma comida portuguesa? Quer ver monumentos? Quer ver igreja? Então, e hoje, conversando com o Matheus, sobre... Matheus, e você? O que você, do ponto de vista de comida, o que te interessa em Lisboa? Ele falou do pastel de Belém na manteigaria. O que então não pode se chamar de pastel de Belém, porque existe isso. Pode ser chamado de pastel de Belém, tem que ser... chama pastel de nata. Tem que ser na pastelaria que fica ali quase em frente à Torre de Belém, junto do Mosteiro dos Jerônimos. O resto é pastel de nata. E que tem alguns que eu considero até mais gostosos do que o famosíssimo pastel de Belém. Que é o caso do Matheus. Tem uma manteigaria. Prefere, vamos denunciar aqui, o Matheus prefere o pastel de nata da manteigaria. Da manteigaria que fica em frente à pastelaria de Belém. E eu tenho uma outra manteigaria que fica na Praça Luiz de Camões, que é lá em cima no bairro chamado Chiado, perto do Café Brasileiro, esse que tem Fernando Pessoa, tem uma manteigaria ali que fica uma fila absurda, ela é uma delícia. Então, voltando à sua pergunta inicial, o motivo do nosso papo, o que faz a pessoa escolher uma cidade? Quando eu estive na Rússia, eu fui numa cidade chamada Ekaterimburgo. Ekaterimburgo lembra Catarina, né? Ekaterimburgo é cidade. E Ekaterimburgo então, é cidade de Catarina, né? Então lembra o último czar antes da Revolução que criou a União Soviética. E nessa cidade o interessante é a divisa entre Europa e Ásia. Tem um monumento que tu coloca o pé à esquerda. Olha eu falando igual, estou falando tu, hein? Tu colocas. Ou você coloca o pé esquerdo na Europa e o pé direito na Ásia. É interessante aquilo ali, né? Você tira uma foto, eu estou tanto na Europa como na Ásia. É uma cidade chamada Ekaterimburgo. Que fica nos Montes Urais. Nos Montes Urais. Então, lá na Rússia, eu fiz uma viagem pela Transiberiana, de trem. Né? A Rússia é um país que tem 11 fusos horários. Imagina o que é isso, hein? Um país, né, na horizontal, ele cobre 11 fusos horários. Quando é meio-dia num lugar, 11 da noite no mesmo país, né? Então eu cruzei desde São Petersburgo, fui São Petersburgo a Moscou, tudo de trem, né?
várias cidadezinhas até a Sibéria. Minha última cidade na Sibéria foi Ulan-Ude, junto do Lago Baikal. Esse lago, para mim, é a paisagem mais bonita do mundo. E olha que eu não sou uma pessoa interessada em ficar olhando a montanha, os verdes, que natureza, não tenho. Não, mas você tem interesse em publicar foto. Não, já publiquei. Foto com a camisola do Vasco. Ah, isso. E, pô, você tem aquela camisola importantíssima, que é você com a camisola do Vasco. Na muralha da China. Não só na muralha da China, como na estátua de Gengis Khan. Junto à estátua de Gengis Khan, na Mongólia. Na Mongólia. Perto da capital da Mongólia, que é Ulaanbaatar. Ali tem uma estátua enorme do Gengis Khan, no Império Mongol, tal. Podemos um dia fazer um programa sobre o Império Mongol. Então tem uma camisola do Vasco lá, tem uma camisola do Vasco na muralha da China. Eu sempre levo porque o Vasco precisa de ajuda de todos os heróis do mundo, em todos os lugares a gente precisa ajudar. Tô com medo do Matheus derrubar aquilo tudo ali, que ele tá se gargalhando sobre isso. Matheus, fica tranquilo, porque essas fotos nós temos. Matheus deve estar aqui pensando, aliás, esses caras são malucos. Eu escrevi um livro sobre essa viagem à Transiberiana, em que eu falo, foram 40 dias de viagem por toda a Rússia, depois toda a Mongólia e China. Foram 40 dias, eu sozinho de trem, aí estudei russo para fazer essa viagem. Então, cada um tem suas motivações. Eu escolhi a Rússia porque eu fui em 2017, que era o centenário da Revolução Russa, então fui lá para ver como ia ser as festividades e tal, e passei bastante. Na China, foi a Xangai, a Xi'an, onde tem o exército de terracota. Não sei se acho que você já esteve lá. Eu também, já estive lá. É um lugar impressionante. É um imperador que, quando morreu, ele, junto ao túmulo dele, ele fez estátuas mas não é 10, 20 soldados, não. São milhares de soldados. São 100 mil soldados. Cavalos. Todos diferentes. Todos diferentes. Né? Sapato diferente. É como se ele quisesse que continuasse a ser protegido mesmo após a sua morte. Isso foi descoberto há algum tempo atrás e ainda está sendo escavado. Realmente é Xi'an. X-I-A-N. Xi'an. É impressionante aquilo ali. Essa visita. E eu escrevi um livro, está na Amazon. Se alguém quiser, o livro tem lá meu nome. Está fazendo aproveitando para fazer merchandising. O nome do livro é Paidiom. Paidiom em russo significa vamos, vem comigo. Como se fosse let's go em inglês, não? Paidiom, Fernando Gutmann, na Amazon tem meu livro sobre a Transiberiana. Aproveitei aqui, desculpe, fazer merchandising. Vai ter que nos pagar. Matheus, não fica preocupado, que essas fotos nós temos. Enfim, o programa de hoje teve esse objetivo de falar um pouco sobre isso, né? O que motiva uma pessoa a visitar uma cidade? O que motiva ela a escolher um determinado roteiro? É fundamental que a gente entenda, fique despido de qualquer preconceito, né? Eu quero ir a Miami, por exemplo, porque eu quero ir, enfim, fazer compra no shopping. Perfeitamente, tá ótimo. Guilherme, eu me lembrei aqui agora, uma vez eu estava na Itália numa excursão e eu tinha que decidir ir a Pompeia ou a Gruta de Capri. Estava em Nápoles, né? Nápoles era o último dia e não podia ir aos dois lugares. Eu pensei, vou a Pompeia ou vou a Gruta? E pela beleza da Gruta de Capri, eu fui para a Gruta de Capri, então não conheço Pompeia e gostaria de voltar lá um dia para conhecer. Por exemplo... O critério foi a beleza da Gruta azul por exemplo, olha só que interessante. Nem passou pela minha cabeça, estando em Nápoles, escolher a Gruta de Capri. É óbvio que eu escolhi Pompeia, né? Que um dia faremos um programa sobre Pompeia. Eu digo, Magda, é óbvio que nós vamos a Pompeia e que não me arrependo. Talvez um dia vá a Capri, porque essa coisa da história me cativa bastante. Então eu tenho que, de fato, tá sempre me chamando. Outro momento que eu tive que decidir, eu estava na África do Sul e tivemos que decidir ir a uma vinícola com os vinhos da África do Sul, que são vinhos ótimos, ou ver a cela onde o Mandela ficou preso. Era numa ilha que agora esqueci o nome. Tivemos que decidir, vamos ver a cela do Mandela ou vamos à vinícola? E o que você acha que eu decidi? Obviamente a cela onde estava o Mandela. Claro, fui ver a cela onde estava o Mandela, que é impressionante, é emocionante. Inclusive os guias lá nessa região, onde estava o presídio
estava o Mandela, eram ex-presidiários, então é uma coisa bem emocionante e deixei para tomar o vinho em outro momento, é claro. Eu também, obviamente, escolheria visitar a cela onde esteve preso o Mandela. Mas também tenho certeza, eu conheço várias pessoas que certamente escolheriam visitar uma vinícola da África do Sul, porque aquele vinho tem uma nota altíssima, enfim, que eu não recrimino nada, acho que cada um faz as escolhas que quer, né? Então, o nosso programa de hoje teve exatamente esse objetivo, fazer com que as pessoas pudessem se despir dos preconceitos e entender, eu vou ver aquela cidade porque eu tenho interesse nisso. Enfim, eu quero ir porque eu gosto de história. Maravilha, né? Agradeço aos nossos seguidores e espero cada vez mais ter mais seguidores, mais pessoas interessadas em história, porque acho que conhecer a história é conhecer o nosso passado. Com que objetivo? Não cometer os erros. Se as pessoas conhecessem o passado, o mundo não estaria na situação que está vivendo hoje. Eu sempre vejo a situação mundial e digo o seguinte, não, é porque as pessoas não conhecem a história. Mas enfim, então o nosso objetivo desse programa foi falar um pouco sobre a liberdade de escolha ao ir a uma cidade. Eu vou dar uma mensagem aqui também para os pais até, né? Se você quiser dar um presente para um filho que seja inesquecível, que ele vai lembrar a vida toda, dê uma viagem. Porque qualquer presente que você dá para uma pessoa, se for uma roupa, um sapato, um brinquedo, depois de um tempo aquilo, a roupa acabou, não dá mais, o brinquedo ele já não tem mais, mas a viagem ele vai lembrar para o resto da vida. Você lembra de todas as viagens que você fez, talvez esqueceu de algum detalhe, uma igreja que foi, mas lembra que já foi naquela cidade. As viagens, conhecer o mundo é uma das coisas mais importantes que existe na nossa vida. Eu sempre falava com o Bruno, meu filho, né, sobre esse aspecto, da importância de se viajar. A gente tem quase o preço de um carro, uma viagem no Brasil. Eu vou comprar um carro ou vou viajar? Não, vou viajar, porque não é uma coisa material. Aquilo ali fica para a vida inteira. É exatamente isso. E aumenta o seu grau de tolerância, porque você vai conhecer novas culturas, novos comportamentos, e quando você está num outro país, você que tem que se adaptar ao país. O país não vai mudar porque você pensa de outra forma. Você vai se adaptar, vai entender que tem pessoas que pensam diferente de você, culturas completamente diferentes, né? Eu que morei nos Estados Unidos, morei na Venezuela, então existe isso. Você vai morar num país ou vai passar uma semana numa outra cidade, vão acontecer coisas que você diz, mas isso aqui é diferente. É diferente. Mas o diferente é você, não é a cidade que é diferente. Então, aumenta a tua capacidade de entender diferentes pensamentos, diferentes visões de mundo, que é fundamental, que é a famosa empatia. Você se colocar no outro que tem pontos de vista diferentes de você. Nando, e para quem se mudou de país, como a gente, quer dizer, eu vim para Braga, você foi para Lisboa, a gente tem que ser tolerante. Não, quer dizer, o nativo é que tem que ser tolerante, porque você é que tem que se adaptar, né? A gente tem tem que ser bem tratado. Claro, todo mundo tem que ser bem tratado, né? Mas é fundamental que você se coloque no lugar do outro e que você tenha essa capacidade de tolerância também, né? E entender que isso é uma via de mão dupla e que você está ali, enfim, escolheu vir morar aqui, naquele local, e que você tem que se adaptar à cultura daquele país. Aqui eu só gosto de comer arroz com feijão e farofa. Enfim, acho que vai ser difícil você morar. Detesto bacalhau, por exemplo. Enfim, vai morar no Rio de Janeiro. Você que tem que se adaptar àquela cidade. Bom, vamos encerrar aqui, né? Porque senão a gente não acaba, porque essa conversa é interminável. Que conhecemos, até contar as histórias todas. Enfim, e a conversa fica interminável. Queria agradecer ao Fernando a presença de estar aqui em Lisboa. Lisboa não. O Matheus já me olhou ali com a cara. Desculpe, estávamos aqui gravando em Braga.
Por isso que é bom ter o Matheus ali como diretor, ele fica com o chicote na mão. Qualquer coisa ele vapt. Eu senti aqui uma chibatada aqui, ele dizendo, pô, não estamos em Lisboa, estamos em Braga. Enfim, de agradecer de estarmos aqui em Braga, gravando os programas. Hoje vamos continuar gravando, vamos falar sobre outras cidades, né? Mas hoje estamos aqui num sábado, dia 16 de março, gravando os programas do mês de abril. Hoje eu encerro, hoje é o sábado, eu vou fechar esses vídeos. O Matheus vai começar a trabalhar, quer dizer, tem toda a montagem, a captação da imagem, filmar, e aí ele vai começar o trabalho, quer dizer, de editar, cortar as besteiras que a gente fala. Ih, falou muito né, falou então. Eu queria agradecer e lembrar que se você gostou do programa, você toca na tal da sinetinha que tem aí, né? Você se inscreve no canal, manda mensagem. Você pode mandar a mensagem, por exemplo, a sugestão da Sandra, minha prima, que tem uma surpresa aí dela, hein? Não vou nem falar por enquanto, que eu não sei se pode divulgar ainda. É importante que você, que é ouvinte nosso aqui, escreva, dizendo, Guilherme, fala sobre a cidade tal, fala sobre Leão, o Greg, que fez o programa, as pessoas adoraram, sobre o castelo de Penela, as pessoas adoraram, por conta de uma sugestão do Greg, né? Então, sineta, manda mensagem, faz a sua crítica, faz um comentário, enfim, e que a gente vai falar sobre aquela cidade, enfim, sobre aquele espaço. Tá bom? Muito obrigado.